Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário você estiver assistindo aí. A gente vai aqui seguindo a nossa série de dicas aí para professores, né, para pessoas que estão aí de alguma forma dando aula remota e tal. Vai ser uma série de dicas que vão ser desde dicas que você vai usar em internet, como dicas mais básicas e dicas avançadas, né? Por enquanto a gente vai estar aqui trabalhando com o que envolve computador e internet, para que a gente possa poder continuar ministrando nossas aulas aí nesse período de pandemia, certo? Vamos lá. Primeiro tem aqui o Google no meu navegador e eu vou apresentar para vocês a ferramenta Google Classroom, que é a ferramenta que a maioria dos professores estão usando aí por ser segura e ser grátis, né? E oferecer várias ferramentas. Você vai digitar aí no seu Google Classroom. O primeiro resultado aqui, que não seja propaganda, você pode já clicar. E aí, como o meu já está logado, já tem a conta no Google, já está logado, ele já entrou direto. Mas aí é o seguinte, vocês vão só fazer uma conta, entrar fácil. Aqui eu vou mostrar para vocês como criar uma turma, adicionar alunos e tudo mais, certo? Primeiro, ele não vai aparecer assim para vocês, porque vocês não vão ter turma nenhuma. Né? Aqui já está as turmas que eu faço parte, que eu ministro aula. E aí vocês vão ter algumas configurações aqui, né? Como as turmas que vocês estão fazendo parte e opção de criar nova turma. Vocês vão ver esse botão aqui, ó, com o símbolo de mais, né? Se não aparecer assim para criar uma nova turma, você pode vir aqui nesses três pontinhos aí, vir em turmas, e aí a gente vai criar uma nova turma, tá? E aqui tem a opção de criar turma ou participar de turma. Se você é professor, você vai logicamente criar uma turma. Beleza, aqui você vai só dizer que leu sem ler, né? Concordar, seguir em frente, porque ninguém lê isso. Você vai colocar o nome da turma, obrigatório. Eu vou colocar aqui aulas YouTube. Sessão, vou colocar Classroom. Tá errado. Vou colocar Google, ferramentas Google. Assunto, ferramentas online. Mera formalidade. Sala, teste. E vamos criar. Alguns instantes. Então, essa é uma ferramenta free, né? Ferramenta grátis. Então, ela tem suas limitações, né? Mas vamos lá. Tá aqui a nossa sala, tá? E deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente pode acessar ela aqui, ó. Clicando aqui naquele botãozinho. E aí que a gente tem mural, atividades, pessoas, notas, etc. Aqui eu posso colocar uma imagem, né, como tema da turma. Posso fazer o upload de uma foto aqui. Ele vai abrir aqui, você pode arrastar a foto, você pode criar uma foto personalizada e tal, uma foto da sua turma que você tiver mesmo, uma coisa assim, tá? Aqui é o mural, que vai aparecer as coisas que eu faço, né, que o professor faz, que os alunos vão comentar. E aqui a gente tem o menu mural, atividades, pessoas e notas. Vamos dar uma olhadinha bem aqui, primeiro nas pessoas, né? Porque eu quero adicionar alunos na minha turma. Eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso adicionar outros professores também para eles participarem da minha turma junto comigo. Mas isso não é o caso. A gente vem aqui em alunos e tem uma setinha aqui, convidar alunos. Você vai colocar o e-mail deles aqui, digitar o e-mail
vai enviar o convite. Deixa eu colocar meu e-mail aqui só para vocês verem. Meu e-mail do Hotmail. Ele apareceu já aqui a opção para mim selecionar e convidar. Só que você pode fazer assim, pegar o e-mail dos alunos que você quer, ou você pode fazer de uma forma mais simples. Você vem aqui no mural, ele tem assim, o código da turma. Tá? Bota em exibir. Você pode aqui copiar e enviar para os seus alunos aí no WhatsApp, se você tiver contato com eles no WhatsApp. Tá? O e-mail é assim, mais seguro porque cada aluno só entra, você convidou diretamente no e-mail. Mas se você tem um grupo no WhatsApp, você pode fazer isso já, coloca lá o código e cada um se vira para poder fazer parte da turma. Tá? Aí é o seguinte, lá quando a gente vem aqui em turmas, nesse botão aqui, você tem a opção participar da turma. E aí você vai colocar o código da turma. Então é isso que os alunos vão fazer para poder participar da turma. Vem aqui e coloca aquele códigozinho lá, né, que a gente copiou. E aí ele entraria já automático na turma sem precisar de nenhum tipo de, de autorização do professor criador e tal. Certo? Mas aí você decida como fica melhor para você. Vou mostrar aqui as atividades, o que a gente pode fazer. Você vem aqui em criar atividade e aí tem algumas opções, tá? Elas são divididas entre atividades, atividade com teste, perguntas, material, enfim. Eu quero aqui colocar um material. Eu quero colocar uma apostila para os meus alunos. Então eu venho aqui, ele vai abrir aqui uma nova tela. Eu vou colocar aqui só de teste mesmo, tá? Apostila. Só o nome apostila mesmo. Vou colocar aqui. Documento de teste. E aí aqui eu tenho a opção de adicionar, né? Adicionar. Aí eu tenho Google Drive, link, arquivo, YouTube. Aqui eu gosto de usar o Google Drive. Por quê? Porque você consegue já salvar o seu arquivo, deixar ele sempre salvo aqui, disponível também para você. Então aqui eu tenho as minhas apostilas, que eu já fiz o upload, mas eu vou mostrar para vocês como fazer o upload de uma apostila e jogar para os alunos. Tá? Você vem aqui, já tem a opção upload, e aí você vai só pegar o arquivo que você quer. Por exemplo, poderia pegar aqui esse PDF e arrastar para o navegador e soltar. Então, ele já vai carregar, vem aqui, faço a opção upload, e aí ele já vai me dar essa opção. Vamos testar. Fazer upload, ele está fazendo aqui. Já fez o upload, já botou aqui. Então ele já jogou essa apostila lá para o meu Google Drive, ela vai ficar salva. E também já deixa disponível para os alunos, né? Eu posso também criar mais alguma coisa aqui, uma planilha, um documento também, colocar aqui já anexo. Mas vamos supor que eu quero colocar só minha apostila, né? E tem umas configurações aqui para... aí eu posso selecionar as turmas, eu posso criar um material para várias turmas diferentes. Todos os alunos, tópico, aí eu posso criar um tópico e colocar. Por exemplo, eu posso colocar um tópico só de material de um determinado assunto e por aí vai. E eu tenho aqui a opção postar. Vamos lá? Vamos ver como é que ficou. Tá aqui a apostila e você tem aqui no mural já a apostila. Quando o aluno clicar aqui, ele vai abrir assim. Ele pode fazer visualização, né? E também fazer comentários se você deixar aberto a isso. Quando um aluno clica aqui, ou até mesmo a gente, ela abre assim. Então você não consegue baixar aqui. Você faz o seguinte, tem 3 pontinhos aqui. Você vem aqui, abrir uma nova janela. E aí ele vai abrir o Google Drive. E aí o navegador vai dar a opção de fazer o download. Tá? Deixa eu voltar aqui para vocês verem.
Minhas turmas, aulas YouTube. Certo? Deixa eu mostrar aqui novas coisas que a gente pode fazer. Eu posso criar, por exemplo, link para aulas do YouTube. Eu venho aqui em material, né? Colocar aula YouTube. A descrição eu vou deixar em branco e eu venho aqui só adicionar link e aí eu coloco o link que eu quero. Ou eu posso também acessar aqui e navegar até o YouTube, né? Pesquisar o vídeo que eu quero e adicionar. Mas é melhor que você vá lá no YouTube, pegue o link, copie e coloque aqui, que é mais seguro que você faça isso, né? Deixa eu colocar um vídeo aleatório aqui, só para a gente poder testar. Eu vou colocar aula de geografia, pesquisa. E aí o primeiro resultado aqui, eu vou selecionar e adicionar. Então já está aqui, tá? Se está no YouTube, então é público, qualquer pessoa pode assistir, você pode usar na sua aula, tá? Vamos lá, vou postar, mostro para vocês. Certo, então já está aqui no meu mural, aula YouTube, o link, bonitinho. Também posso acessar aqui, ele vai só me dar algumas opções. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, Adriano, mas eu queria fazer, sei lá, uma atividade. Olha, eu estive remexendo aqui no Google Sala de Aula, no Classroom, e a gente tem opções de atividades diferentes, né? A primeira atividade é o seguinte, você tem atividade simples, você cria um formulário, atividade com teste, que você cria um formulário com respostas, né? O que aconteceu comigo? Eu fiz assim, um formulário com respostas e aí tive o seguinte problema. Aluno é uma coisa astuta, assim. E eu digo isso não como aluno, não como professor, mas como aluno. Então, quando eu coloquei lá o formulário com respostas, quando o aluno respondia, ele tinha resposta no final, e aí ele copiou e passou para o resto da turma, certo? Então, não foi legal. E também eu fiz um formulário com opções de múltipla escolha para me dar um resultado automático, né? E também os alunos copiavam, tiravam print das questões, né? E aí pesquisavam e depois um fazia e passava para o restante todinho. Então, as duas opções, nenhuma era interessante. Aí é o seguinte, qual é a minha dica? Eu acho que a melhor maneira é o seguinte, a gente vai criar uma atividade, e aí você colocar aqui atividade teste, deixar sem descrição, e eu vou adicionar, vou criar, melhor dizendo, um formulário. O legal é que o formulário, depois de criado, ele pode ser editado e copiado e, enfim, reutilizado. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar um título no meu formulário, formulário teste. E aqui eu tenho as perguntas, né? Perguntas sem título. Vou colocar aqui, eu posso colocar uma forma de autenticação, né? Colocar aqui, coloque seu nome, sua turma. Vou mostrar por que eu quero isso. Então, para a resposta curta, para o nome, eu posso mudar aqui a resposta curta, resposta longa, com parágrafo, múltipla escolha. Eu vou botar aqui só para o nome, coloque seu nome. Eu quero a resposta curta. Eu vou selecionar aqui que ela é obrigatória. E aí pronto. Vou adicionar uma nova pergunta. Vou colocar o seguinte. Escolha sua turma. Vou explicar isso daqui a pouquinho porque que a gente faz isso. E aqui vem na opção de caixa de seleção. E aí eu crio as opções de seleção. Vou colocar
primeiro ano, tarde. E aqui na segunda opção vou colocar primeiro ano, manhã. Deixa sem acento mesmo. Então eu venho aqui, coloco obrigatório, e aí eu faço as minhas perguntas, né? E o que acontece? Eu posso colocar perguntas com a contagem de pontos automática, só que não foi interessante de nenhuma forma para mim, acredito que para ninguém vai ser a nível avaliativo assim. Então o que acontece? Se eu coloco tanto perguntas assim de múltipla escolha, quanto perguntas de parágrafo, né, dissertativos, né, que eu acho muito mais interessante para esse tipo de atividade remota. Então eu vou colocar aqui, né, fale sobre o primeiro tópico, vou colocar acento aqui em tópico, o primeiro tópico da apostila. Vou colocar aqui página 10, só um exemplo. Página 10, descreva os principais elementos, alguma coisa do tipo. E aí eu venho aqui, como a resposta longa, eu venho aqui em parágrafo, né, para a resposta longa. Certo? E aqui eu vou configurar como obrigatória. E aí pronto, eu posso criar vários tipos de perguntas, mas aí eu venho aqui em enviar. Tá? E aí ele dá a opção já de enviar, e aí incluir formulários no e-mail, enviar para. Como eu não quero enviar por e-mail para ninguém, eu vou só copiar aqui o URL, né? Copiar e pronto. Criei aqui o meu formulário, certo? Deixa eu salvar aqui. Fazer uma cópia, salvar. Eu acho que ele já está salvo automático, né? Todas as alterações foram salvas, ele já está salvo automático. Então aqui, vamos ver se realmente ele salvou. Vamos lá. Salvou. Então tá aqui. Eu tenho as opções de ver a resposta. Então o que acontece? Eu vou criar aqui minha atividade, vou mostrar para vocês. O que acontece? Quando os alunos responderem, ele vai ficar aqui em nota e tal, a resposta dos alunos. E que a atividade aqui também vai mostrar quais alunos que responderam e tal. Só que é o seguinte, como eu falei, é muito complexo você dar nota automática, fica muito difícil. Então, o que acontece? Como o Google Classroom ele ainda é uma ferramenta em desenvolvimento, em melhoria e tal, ele tem algumas falhazinhas, né? A primeira falha é que ele não mostra aqui os formulários que a gente faz. Então, você não consegue acessar o formulário aqui, nenhum link aqui você consegue acessar o formulário a não ser para responder. Então você vai fazer o seguinte, você vai vir no Google, de novo, e você vai digitar o seguinte, Google formulários. E aí você pula os anúncios, o primeiro link aqui, o primeiro resultado você acessa. E aí é o seguinte, aqui você vai entrar aqui formulário pessoal e para o formulários Google. Aqui tá todos os formulários que eu criei, inclusive o que eu acabei de criar lá. Vamos ver aqui se ele está por aqui. Formulário sem título, formulário sem título, formulário sem título. Deixa eu ver se de repente ele pode não ter atribuído o título. Deixa eu ver se é esse último. Esse aqui é de estrutura de dados. Deixa eu ver se é esse último aqui, esse primeiro aqui. Realmente esse aqui. Só deu um bugzinho lá, né? Talvez eu acho que teria que ter colocado a descrição do formulário, né? Para aparecer o nome lá no título. E aqui tem aqui da forma como os alunos veem, né? E aqui eu tenho a opção de respostas, tá? Como eu não tenho nenhuma resposta,
não vai dar para ver, certo? Aí é o seguinte, quando eu faço o formulário, eu crio o formulário antes da aula e aí eu gravo a aula já mostrando o formulário para os alunos. Mas aí você tem que desmarcar essa opção aceitando respostas, porque senão os alunos respondem o formulário antes da aula, então fica um pouco complicado. Depois que você der a aula, você vem aqui e coloca aceitando respostas. E quando os alunos responderem, né, a gente vai ter, quando os alunos responderem, a gente vai ter aqui a opção de fazer download das respostas, né? Só que aí é o seguinte, ele faz o download de uma forma, digamos assim, uma planilha e tal. Aí não é muito interessante. Eu faço o seguinte, eu venho aqui e coloco imprimir todas as respostas. Como não tem nenhuma resposta aqui, ele não vai me dar essa opção, né? Então eu colocaria essa opção e lá na hora de imprimir você joga para a impressora do salvar em PDF. Vou mostrar para vocês. Vou dar um Ctrl P aqui na minha tela, só para ele imprimir. E aí geralmente todo computador vai dar essa opção aqui, ó. Ele vai dar as impressoras que você vai ter. Aí eu não tenho nenhuma. E sempre vai ter essa opção aqui, salvar como PDF. E aí você vai salvar a impressora como PDF. Vai salvar aqui o arquivo, né, como PDF no lugar que você escolher. Certo? Mas eu não vou salvar para nada. Eu vou só mostrar aqui um para vocês que eu fiz esse arquivo aqui. Aí a primeiro que eu fiz só de teste e tal, não coloquei aquele esquema de colocar nome e nem turma pensando que ia colocar, o Google ia atribuir automaticamente o nome do aluno, mas não aconteceu. Então, eu tenho aqui as respostas, mas não tenho como saber quem foi o aluno que respondeu, né? Então aqui, se tivesse o nome do aluno e a turma, eu corrigiria um por um, inclusive olhando aqui as respostas, e essa seria a minha melhor forma de atribuir nota, né? Até mesmo porque eu vou ter que atribuir a nota em um diário eletrônico ou até mesmo em um diário físico, né? Então eu venho aqui e corrijo um por um. O Google cria uma página para cada resposta, né? Então fica muito fácil de corrigir, certo? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente está passando em branco. Então é isso aí, essa questão da atividade, essa foi a melhor maneira que eu encontrei. Talvez alguém ache melhor fazer de outra forma, mas essa é a dica que eu dou, assim, e a que eu vou usar a partir de agora, porque é que eu achei mais interessante, tá? Então fica aí, é claro que ela não, essa ferramenta ela não vai conseguir, como é que se diz assim, ter todas as ferramentas que uma aula precisa, sabe? Que uma turma necessita, mas é um apoio que vai facilitar a vida dos professores aí que estarão trabalhando, certo? Então depois aí eu vou gravar uma aula mostrando como vocês fazem upload de vídeos para o YouTube, certo? Para vocês poderem conversar com os seus alunos, dando dicas aí de como gravar, como jogar e tal. Certo? Então a gente vai ficando por aqui e segue aí o canal e a playlist de vídeos, essa série de dicas aí para vocês. Então, até mais.